Olá, pessoal, tudo bem? Não tem ninguém ainda, vamos ver se alguém chega. Opa, chegou alguém. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Camila. Oi, Luiz. Tudo bem? Val, Ju, Carlos. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos abrir aqui para o convidado. Lá vem ele. Oi, Val, tudo bem? Todo mundo me ouve? Olá pessoal, boa tarde. Roberto, me ouve? Te escuto bem, Mari. Tá me ouvindo Show. bem? Escuto super bem. Vamos ver se o pessoal Que também tá bom. ouvindo. O pessoal vai respondendo aí que tá ouvindo. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Guinaldo, a Val. Beijo, Val. Saudade de Beijo, Val. você. Luiz, grande Luiz. Show. Que desafio, hein, Mari? Pois é, você viu? Tempos difíceis, desafios novos. A gente tá se reinventando, né? Eu acho que Precisa. esse é o grande propósito desse momento, né? E a partir disso a gente começa também a entender e a conhecer lados de nós mesmos que a gente não conhecia, né? Isso é muito interessante, Pois né? A é. gente começa a aprender com a gente mesmo. É, aqui, toda uma iluminação, produção. Olha, só faltou maquiagem, mas tudo bem, vai assim mesmo, sem filtros. Gente, em tempos de isolamento vai do jeito que dá, né, Vai Mari? do jeito que dá. É isso mesmo, Roberto. E o cabelo, cortou o cabelo? Foi no barbeiro? Ô, Mari, a gente tá dando um jeito em casa para isso. Dá um A gente tá jeitinho, dando um jeito né? em casa, Pega aquela tesoura de jardinagem e vai. E vai, né? É Não tem isso como, aí. né? Mas a barba a gente deixa em dia, né? Pra gente estar sempre pronto para essa retomada aí no qual a gente vai falar agora na live. É verdade, é verdade. Bom, estamos aqui com 20 pessoas já. Quer começar, Roberto? Vamos lá? Uai, vamos, podemos começar sim. Deixa eu perguntar aqui para a produção. Pode começar a produção? Ok, já me deram um ok aqui. Eu só obedeço, tá, Roberto? Aqui Ok. não apito nada, eu só obedeço. As Então meninas tem toda uma aqui. produção aí contigo, né, Mari? Tem toda uma produção aqui. O negócio tá fera, o pessoal tá empenhado, viu? Pois Que não sei legal. como vai ser. Quando essa pandemia passar, tô com medo de perder todo mundo, viu? Não, Vai vai todo mundo pra assim, rádio e TV, Roberto. vai fortalecer todo mundo, pode ter certeza. O pessoal Com vai certeza. conquistar novas habilidades. Verdade, verdade. Bom, então vamos lá começar a nossa live. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é a retomada pós-coronavírus. O Roberto, para quem não sabe, é nosso consultor, é consultor de negócios da Suvinil. Ele atende a distribuição Suvinil aqui em São Paulo. É um cara muito bacana, o relacionamento profissional aí já foi ultrapassado, já virou um amigo nosso aqui de toda a equipe. Vira e mexe, a gente precisa pensar em estratégia, ou diante de um momento de crise, ou diante de um momento bom, diante de alguma coisa que esteja acontecendo no mundo, ou todo início de ano. E esse é o cara, vocês estão vendo aí na telinha, o Roberto Bagatini, que a gente chama expert aí para vir ajudar a gente a elaborar estratégias. E, Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, já que a gente vai falar de estratégia, qual que é a importância que você vê da aplicação de uma estratégia? Como elaborar uma estratégia no nosso dia a dia? Bom, Mari, o que é uma estratégia, né? Começa por aí, né? Uma estratégia nada mais é do que aplicar as ações necessárias para a gente poder vencer aqueles desafios que a gente tem pela frente, né? Então é a forma que nós vamos coordenar essas ações para superar esses desafios, né? E nada mais do que criar uma estratégia
num momento como esse, para que a gente consiga superar esse grande desafio, né? Então, o princípio da estratégia é esse. Então, tudo que nós vamos fazer, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, o interessante é que nós consigamos organizar as ações que estão propostas para um objetivo. Então, no decorrer desse objetivo, nós vamos ter tropeços, vamos ter problemas, né? Então, essas ações, elas têm que estar estruturadas de uma forma que elas vençam esses problemas no decorrer da conquista daquele objetivo. Isso é uma estratégia. Então, tem várias definições, né, de estratégia, mas a estratégia hoje, ela é usada para tudo, né? Para tudo, na nossa vida pessoal, profissional, né? E num momento como esse, aquele dia que a gente se juntou foi para isso, para criar uma estratégia, para vender para superar esse momento, né? Para passar esse momento, né? E eu vou te fazer uma pergunta, né? Opa! Em tempos de coronavírus, né? Qual que é o único dado do coronavírus que não mudou até hoje? Nossa, Roberto, acho que assim, de número mudou tudo. Você tem algum aí que não tenha mudado? Não, eu disse um dado, né, Mário? O único dado que não mudou até hoje é que vai passar, né? Amém. Então, Seja desde que isso rápido. começou, a única certeza que todos nós temos é que vai passar, né? Vai, E e que se seja vai breve. passar, a nossa estratégia ela tem que estar alinhada para quando passar, porque essa é a única certeza que nós temos. Show, Roberto, isso é verdade. A gente espera que passe logo. Aqui eu tinha até uma pergunta, até eu deixei aqui uma colinha para mim. É, a gente falou que a estratégia ela é importante, seja em momentos bons ou em momentos não tão bons, para a gente estar preparado para o que vai vir. Então, como você já mencionou, agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, acho que ter uma estratégia bem feita, bem definida, é extremamente importante e essencial para o dono de material, depósito de material de construção, o lojista, enfim. O que que você acha disso? O que que a gente poderia desenhar agora nesse momento? Olha, Mari, na verdade, a gente já desenhou, né? A gente já desenhou uma estratégia que é uma estratégia para os proprietários de loja de material de construção, né? É uma estratégia que ela está estabelecida em 3 pilares, né? Como eu disse, é a organização das ações para a gente chegar num objetivo. Então, hoje, para um dono, para um proprietário de loja de material de construção, quais são os 3 pilares mais essenciais, né, que a gente olha? O PDV, né, a estrutura do ponto de venda. Vai ficar diferente depois que passar? Vai. Né? Aquelas campanhas de vendas que a gente fazia para os consumidores, né, para os nossos profissionais, elas vão mudar a partir de agora? Elas vão mudar a partir de agora nessa retomada, né? E uma coisa que tem mudado muito, até o propósito da gente ter feito isso, que seria o 3º pilar dessa estratégia, é a comunicação e o digital, né? As pessoas estão se tornando cada vez mais conectadas, né? E cada vez mais buscando esse universo online. Então, isso vai mudar depois? Vai mudar depois também. Então, assim, a estratégia que nós criamos para esse momento é a estratégia de retomada em cima desses 3 pilares, porque a gente entende que as ações aplicadas em cima desses 3 pilares é que vão preparar esses lojistas, esses empresários para esse efeito rebote que está por vir, que vai ser o efeito rebote pós-pandemia, né? Então, mesmo a gente não sabendo quando vai ser essa retomada, é importante que a gente já tenha em mente esses 3 pilares que você mencionou, né? Sim, sim. Os 3 pilares de uma estratégia eficiente agora são. Porque o que a gente pensou, Mari? A gente pensou o seguinte: se eu tenho uma loja física hoje, quais são os desafios que essa crise está apresentando hoje, né? Hoje a gente não tem mais a presença física da forma que a gente tinha antes. Então a gente precisa de trabalhar o PDV. Hoje, né, como o pintor, o consumidor, enfim, os profissionais não vão mais às lojas, né, ou vão numa intensidade menor, né, como que eu vou fazer uma campanha promocional para
para esse público, né? Sendo que o público ia até a loja, visualizava essas campanhas. E o terceiro item, né? Como que eu vou me adaptar a isso nesse mundo digital, nesse mundo online, né? Então, a estratégia ela fica bem simples, desenhada em cima da necessidade que essas lojas vão precisar daqui para frente, né? Sim, e é algo que a gente já fazia, né? O foco no PDV, então você ter sempre uma loja apta a receber os seus clientes, né? Uma loja bonita, limpa, arrumada, organizada, com sinalizações, enfim, etc., de produtos e tal. Ações nem Isso. se fala, tudo que incentiva a você conseguir atrair mais clientes e consumidores para a sua loja, ótimo. E o digital, que já antes da pandemia ele já estava aí, e agora esse mundo Uhum. virtual cresceu ainda mais. Então eu acho que, para ficar mais claro para o pessoal que está ouvindo a gente, vamos, como a estratégia ela é bem organizadinha nesses três pilares, eu queria conversar com você de pilar em pilar. Ok. Então, vamos começar pelo primeiro. Supondo que eu sou lojista, tenho um depósito de material para construção. Eu penso, nossa, mas falar do meu ponto de venda, minha loja, o meu espaço físico, fazer um investimento agora, em momento de pandemia, para deixar um logo, uma pintura, trocar uma fachada, fazer uma reforma, será que agora é o momento? Quando você fala o primeiro pilar sendo o ponto de venda, estar preparado numa retomada pós-coronavírus, o que seria, no que consiste esse investimento no ponto de venda agora? Hoje, o ponto de venda, Mari, ele precisa de, primeiro ponto, passar credibilidade. O consumidor e os profissionais vão procurar os pontos de venda que passarem mais credibilidade. Credibilidade que eu digo com saúde mesmo, né? Porque vem se falando muito com saúde. Então, os pontos de vendas, para se prepararem para essa retomada, eles vão precisar, um exemplo, ter faixas no chão para manter o distanciamento social. Vai ser necessário um álcool em gel com papel toalha na entrada da loja. Placas identificando que é necessário, principalmente em São Paulo, o uso de máscara. Vai ser necessário também fazer o cálculo por metro quadrado para saber quantas pessoas podem estar dentro daquele ponto de venda. Então, veja que é a preparação do ponto de venda para o momento de retomada. Porque quando nós retomarmos, a máscara ainda fica? Eu acredito que sim, né? O distanciamento ainda fica? Eu acredito que sim, né? Todos nós acreditamos que isso ainda fica. Então, esses pontos são necessários para essa retomada, né? O Uhum. ponto de venda ele já tem que estar preparado. Se você, lojista, hoje ainda não tem as faixas adesivadas, não está com álcool em gel na entrada das lojas, né? Isso tudo vai ser necessário para que a gente retome o atendimento ao público, né? Porque no caso específico dos materiais de construção, a gente, o público, ele não deixa de ir à loja, né, na retomada. Ele não vai deixar de ir à loja, porque são materiais com complexidade técnica, né? Então as pessoas têm muita dúvida disso, então elas vão procurar a loja física, né? São poucas as pessoas hoje que entram e pesquisam a ficha técnica de um produto. Elas confiam muito mais hoje naquela pessoa que está ali atrás do balcão, né? E realmente, né, a gente está vivendo esse momento, faz toda a diferença, né? A gente ter um atendimento humano e ter um atendimento virtual, né? Então, assim, essa é a preparação para os pontos de venda, né? Os pontos de vendas, eles podem fazer mais, né? E mostrar essa credibilidade, porque isso vai diferenciar o ponto de venda também dos outros concorrentes que estão ao redor dele, né? Aquele ponto de venda que passa mais credibilidade para o consumidor e para os profissionais. Que Isso é um legal. PDV preparado. Legal. Então, na sua concepção, o modelo agora a se adotar, assim, principal, vamos colocar assim, em prioridades, o ponto de venda seria investir nesses cuidados, né? Higienização, distanciamento,
mostrar que a loja está preparada para receber o cliente de forma segura, que ele se sinta seguro lá dentro para poder tirar uma dúvida com o balconista sobre um produto, sobre a aplicação, sem correr riscos, mantendo o distanciamento, toda a equipe do lojista de máscara, Isso. correto? Exatamente, Mari. Isso vai fazer a diferença, né? Daqui para frente. Então, o ponto de venda ele tem que estar preparado com todo esse contexto aí do Covid-19 que a gente acabou de descrever, né? Ah, com Isso vai certeza. fazer Os diferença. hábitos do uso da máscara, o distanciamento, o álcool em gel na bolsa da gente ou no próprio balcão ali do comércio onde você frequenta, eu acho que são hábitos que não voltam mais, vão perdurar mesmo, né? É, é isso. E fica uma dica também, né? A gente adora a rua, né? Você sabe disso. Eu adoro visitar os pontos de venda, eu gosto de ter esse contato. Então, assim, muitos pontos de venda, às vezes que a gente visita, às vezes tem até uma carência de tamanho de espaço físico, né, internamente. Então é importante também o proprietário, é o que eu falei, são cuidados que não requerem grandes investimentos, né? Então o proprietário ele pode deixar o ambiente um pouco mais clean, né? Tirar às vezes algumas coisas que estão ali na frente, enfim, que para deixar mais espaço limpo, né? Para que hora que fizer o cálculo por metro quadrado de quantas pessoas podem ficar dentro desse ponto de venda, ele consiga receber também mais pessoas, né? Legal. Então, isso também é importante, né, para os pontos de venda estarem preparados daqui para frente. Show. Então, anota aí, pessoal, dica aí número 1, o primeiro pilar da estratégia pós-Covid, né, da retomada, é ter o ponto de venda preparado para receber o cliente de forma segura, que passe credibilidade ao cliente de que lá dentro da sua loja ele vai estar seguro, vai poder fazer compras tranquilamente. E, Roberto, aí, enquanto você estava falando disso, eu pensei, e as blitz da Miral? Para quem está aí e não conhece, acho difícil porque a gente é um serviço que a gente divulga bastante aqui nas redes sociais da Miral. São as ações que a gente vai até o cliente, a gente monta infláveis, balões, faz um barulho, caixa de som, aquilo que você já sabe, né, Roberto? Vai um promotor técnico nosso que faz aplicação de produto, tira dúvidas, dá treinamentos. A gente coloca uma série de balões com prêmios. O pintor, o consumidor final que fizer a compra de determinado produto, estoura o balão, ganha um prêmio, faz aquela bagunça toda. Ações que agora, pensando em pandemia e numa retomada, vão ser um pouquinho mais complicadas de se fazer, né? A ação de urna que o cliente coloca e põe lá o papelzinho, o cupom para ganhar uma bicicleta. Acho que aí também vai dar uma mexida, né? Você falou do segundo pilar ações, eu estou aqui pensando no que consistem essas ações na retomada. Então, a gente estava falando do primeiro pilar, né, que eram os PDVs, e nas ações, por exemplo, eu vou te responder agora a da Blitz, né? A Blitz, ela não vai ter o movimento no ponto de venda. Isso a gente ainda não vai conseguir fazer nessa retomada, um movimento intenso da forma que era. Porém, hoje, graças a esse universo online, a gente tem bexiguinha estourando, onde o próprio lojista pode fazer promoções para os clientes, enfim, dentro de alguns aplicativos, né? A gente consegue trabalhar isso, né? Agora, Mari, no segundo pilar, o pilar de quando a gente fala de campanhas de vendas que eram feitas também, essas campanhas elas vão se comportar de forma diferente. É muito importante o lojista, para elaborar essas campanhas, perceber que conhecer o entorno dele, né? Conhecer qual que é o público que está em volta da loja, né? Por quê? Hoje as campanhas elas precisam de ter um cunho social, né? Então assim, e é responsabilidade social de todos os lojistas, né, estarem preocupados com o entorno dele. Então esse cunho social, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte forma: as campanhas de vendas elas podem e devem, na minha opinião, nesse momento,
trazer uma ajuda à sociedade, porque nós temos muitas pessoas em vulnerabilidade hoje. Então, por exemplo, a gente fazia campanhas antigamente, comprou, ganhou. Comprou, ganhou uma camiseta, né? Consumidor, o profissional levava uma camiseta, né? E hoje, né? Por que não o lojista fazer uma campanha comprou, ajudou, né? É isso que eu digo. Então, assim, quem comprar, né, algum item dessa loja no material de construção, ajuda com vale-refeição uma pessoa em vulnerabilidade do bairro que a loja está instalada, né? É hora agora, né? Nosso diretor fala isso, é hora de se relacionar e não de promocionar, né? Então, eu acho que as campanhas elas podem ser aplicadas dessa forma. E aplicando as campanhas dessa forma, o que acontece? Esse lojista ele fica cada vez mais forte, né? Porque vamos lá, o mundo online não tem fronteira mais, né? Mas aquelas pessoas que de repente são daquele bairro, são daquele local onde a loja ela está instalada, e tem pessoas de vulnerabilidade ali, quando o lojista presta essa solidariedade, ele se fortalece. Ele se fortalece com a marca dele, ele se fortalece como pessoa e ele se fortalece ele se fortalece assim para essa retomada, né? De uma forma mais forte, tendo responsabilidade social. Então, as campanhas, na minha opinião, dentro dessa estratégia, elas começam a ser diferentes, né? Elas começam a ser com um cunho bastante social. Sim, eu estava aqui anotando e é verdade, porque o cliente, é isso que você falou, ele vai ser lembrado pela boa ação que ele fez, pelo impacto social positivo que ele gerou ali aonde a loja dele está inserida, né? Exatamente. Muito, acho que muito mais bacana do que você, e eu não estou falando que não deve, eu acho que tudo aonde a gente pode ajudar é importante e a gente precisa ajudar, porque muitas pessoas, diante dessa crise da pandemia, acabaram entrando em situação de vulnerabilidade, como você colocou. Mas clicar de longe ali no computador, ajudar uma instituição, sei lá onde, e às vezes você tem ali nas suas mãos, né, no seu entorno, muita gente para ajudar. O pintor que ia na sua loja fazer compras e agora está sem obra. É isso que você falou, aplica-se aí o caso do vale o ticket de refeição, 5, 10 reais, o quanto você compra para ajudar aquele pintor que está sem serviço, aquele empreiteiro que está sem serviço. Eu acho isso tudo muito bacana. Quando a gente É, fala em ação, em campanha, para o consumidor final, a gente sempre pensa naquele volume de venda, positivar determinados produtos. Eu quero vender a tinta com o rolo, com a lixa, com a fita. E eu vou vender um monte, eu vou botar meus balconistas também para ganharem um percentual em cima dessas vendas. E eu acho que é isso que você colocou muito bem, Roberto. Vai também ressignificar aí o que é campanha e ação sim. dentro da loja, né? Para o consumidor final, para a equipe, etc. Mari, e isso deixa o consumidor feliz. O ser humano, né, vamos falar assim, quando ele ajuda, né, o ato de ajudar, o altruísmo mesmo, traz felicidade para a pessoa. Então, você mudar uma campanha que era um comprou, ganhou para um comprou, ajudou, um exemplo, né, o consumidor ele já vai ter uma realização maior do que se ele estiver ganhando um brinde, por exemplo, ali naquele determinado momento da compra dele. Então, assim, é essa dica, né? Conheçam o cenário, né? Conheçam o entorno de onde vocês estão e, mais ainda, conheçam as pessoas, conheçam os problemas do local onde a loja está inserida, né? E aí, como eu disse no começo, né? A estratégia serve para isso, para a gente vencer os problemas, né? Então, a gente consegue vencer, sim, os problemas daquela região que a loja está instalada com essas ações, né? Trazendo a sociedade que está em volta daquela loja para também ajudar nas causas, né? E aí, com isso, esses consumidores, essa sociedade, eles vão se sentir parte do teu negócio. E quando eles se sentem parte do teu negócio prospera. Claro.
fazer o bem traz o bem, né, Roberto? Traz o bem. É isso aí. Agora deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O Comprou Ajudou Claro. tá patenteado? Não, foi uma ideia agora. A Inclusive, eu já galera, a tinha. galera pode usar? Eu acho que pode, não tem problema. A Show. gente já tinha o Comprou Ganhou feito sendo feito em vários pontos de venda, né? E Comprou Ajudou, eu acho que é o momento para isso, né? É o que eu te falei. Legal. Tudo essa ordenação dessas ideias é o que vai nos fortalecer para essa retomada que a gente sabe que vai vir. E, pessoal, tem um efeito rebote grande vindo aí, tá? Já dá para sentir. E a gente vai falar sobre isso. Eu quero saber aí a tua opinião de mercado, mas mais para frente. Vamos Tá seguir ok. aqui nos nossos pilares. Ah, uma dica legal também, pessoal, de ação para esse Comprou Ajudou. Vamos colocar já até aqui o nome do pacote. Podem usar, usem à vontade aí para ajudar o próximo. É, o ticket eu achei muito legal, Roberto. Eu ainda não tinha pensado nisso. O ticket, um vale-refeição para ajudar alguém, ou para a pessoa né, poder usar no mercado para ajudar a fazer as compras ali para a família, eu acho legal também. Uma coisa que funcionou bastante antes de toda essa pandemia, que eu achei que foi bacana, foi a cesta básica. A cesta básica é um item que funciona muito bem, é bem atrativo e chama atenção. Então, quem também quiser, a gente aqui na Miral tem alguns contatos de empresas de cestas básicas e a gente pode indicar. Quem tiver afim é só mandar um direct para a gente, o pessoal do marketing também passa, para o lojista aí poder montar essa campanha. Roberto, Legal. vamos então para o terceiro pilar? A gente falou do primeiro, ponto de venda, o segundo, das ações, campanhas promocionais, e agora eu quero falar um pouquinho com você do mundo digital, esse caminho Opa, aí, um caminho sem volta, que é o terceiro pilar aí da estratégia. Na semana passada, a gente conversou com o professor Duílio, quem assistiu a nossa live da semana passada, professor Duílio, um economista, uma pessoa super bacana, a live dele foi bem legal, Roberto, você também teve a oportunidade de acompanhei. acompanhar, e ele deixou bem claro, e eu acho que isso é uma segurança que todos os lojistas e donos de depósito de material de construção têm que ter em mente. Em razão do produto que a gente trabalha, que a gente oferece, nunca vai morrer o ponto de venda. Não vai morrer. Não, Porque é uma venda que necessita de um especialista para ajudar com que essa venda ocorra. Precisa que alguém fale, olha, esse produto é melhor do que aquele, para isso, para aquilo, para tal determinada superfície, é esse rolo que você usa, essa lixa é ideal para o que você quer fazer, olha, para essa quantidade de parede que você tem no cômodo que você quer pintar, esse é o tamanho certo que você tem que levar de tinta, de embalagem de tinta. Então, Roberto, ficou muito claro para a gente, e isso passa muita segurança para o nosso cliente, de que o ponto de venda, na retomada, ele vai continuar, não vai mudar. Mas então, como que a gente insere esse segmento da construção, né, do varejo da construção civil no mundo digital? Como que a gente consegue inserir o lojista nisso? O que ele pode fazer para estar presente nesse meio? Mari, primeira coisa, os lojistas hoje eles precisam de ter a coisa mais básica, eles precisam de ter o acesso a esse mundo digital, né? Então, assim, inicialmente eles precisam de conhecer as ferramentas. O Gabriel fez uma live recente falando sobre WhatsApp Business, sobre o Google, sobre como isso pode ajudar o lojista, né? Então, ele conhecendo essas plataformas digitais, ele consegue comunicar o público dele, né? E agora, mais uma coisa que vai ficar diferente, por exemplo, antes, vamos pensar o seguinte, antes a gente fazia treinamentos em loco para profissionais, né? Era uma coisa que ajudava o lojista a vender, né? E hoje a gente consegue, por exemplo, prestar um serviço como fornecedores desses lojistas e ajudá-lo de uma forma mais eficiente.
né? Então, por exemplo, hoje os fornecedores eles conseguem fazer lives de treinamentos de produtos, por exemplo, para profissionais através do Instagram do lojista, né? Então, assim, esse é o mundo digital, né? Então, pensa nessas ações que a gente fazia antes, né? Como que elas podem ser feitas agora no mundo digital? Então, o treinamento que nos ajudava a vender é uma opção, né? Por exemplo, o lojista hoje, ele pode contar com esses fornecedores, né? A partir desse momento que a gente vê um universo de coisas digitais acontecendo, né? Quer dizer, ele tem à disposição dele muita coisa para ser aplicada. Então, assim, um recado para os lojistas: os fornecedores estão preparados para auxiliá-los vocês nessa empreitada. Então, assim, qual que é a empreitada, gente? É começar a fazer o que a gente fazia, mas de forma digital. Vocês vão falar, poxa, Roberto, mas isso é muito simples. Sim, é muito simples, né? Mas é a maneira certa de se fazer, é a maneira correta de se fazer. Então, assim, eu dei o exemplo do treinamento, né? Mas existem várias outras coisas, né? Por exemplo, a gente comunicar a ficha técnica de um produto de forma eficiente, né? O treinamento que ajuda, né? A comunicação, que nem eu falei lá em campanha de sellout, que foi o segundo pilar, a comunicação com esse público, né? Mostrando para ele que o lojista está prestando serviço, né? Aquele público da loja, né? E por que não o próprio lojista, se os fornecedores estão prestando esse tipo de serviço para o lojista, por que não o lojista não prestar esse tipo de serviço para os profissionais, né? Orientando, por exemplo, profissionais de pintura, orientando esses profissionais a como eles devem se comportar agora na casa do cliente, né? Quais são os aspectos de higiene que eles devem ter para entrar na casa do cliente, né? E comunicar que eles têm esse aspecto de higiene, né? Isso eu acho importante. Se a gente não comunica aquilo que a gente está fazendo, a gente não se diferencia. Então, assim, o lojista que está apoiando pintores, pedreiros, encanadores, né? Ele tem que comunicar que está apoiando esse público, né? E esse público tem que comunicar aos seus clientes também, né? Olha, você pode confiar, a gente entra na sua casa, né? A gente faz o reparo necessário, porém a gente mantém o isolamento, né? Esse pintor, esse profissional, ele deve comunicar isso também. Hoje a gente vê através de WhatsApp, encartes no WhatsApp, né? Ele pode comunicar isso no Instagram, né? E comunicar o público que ele tem. E isso o lojista pode contar na primeira ponta da cadeia, com os fornecedores. Sim, Roberto, falou bem e é verdade. A gente fez a live com o Gabriel também, que falou bastante sobre isso, com a Aline Ramalho, do Aprende e Aplica, com a Juliana, e eles colocaram isso muito bem. Como que a gente pode usar, captar clientes, e não só isso, informar os nossos clientes através dessas redes, dessas plataformas. Por isso a gente criou um vídeo sobre gerenciamento de redes e de perguntas e respostas mais frequentes que acontecem do uso, como usar. Então, o que você falou do fornecedor vale aqui para a gente também. Você lojista, atendido pela Miral, que tá de olho aí nessa live. A gente já disponibilizou nas nossas redes todas essas informações para vocês. Quem quiser começar com o WhatsApp Business, quem quiser começar com o Instagram, quem quiser começar com o Facebook, tem tudo isso disponível. E a gente também, no celular do marketing, que está nas nossas redes, a gente responde as perguntas, a gente vai ajudar e dar todo o suporte aí para quem quiser entrar nesse mundo. E como o Roberto falou, que ajuda, dá um suporte, mostra que você está lá, você pode colocar seu horário, direções de caminho no Google, e sem contar uma série de benefícios e vantagens que você tem, que você consegue puxar de informações. Então, quantas pessoas clicaram no nome da sua loja, quantas pessoas acessaram o seu site, se você tiver, e etc. Mas esse é o assunto de
outra live que eu aproveitei o gancho aí para puxar, Roberto, que eu acho importante, que é o que você falou. É um mundo que está aí e a gente tem que estar presente. O lojista tem que estar presente aí no digital. E mais, né, Mari? O lojista, ele também deve apoiar esses profissionais, né? Apoiar Sim. os profissionais a fazerem esse movimento, né? Então, assim, é conversar mesmo com os profissionais. Olha, meu amigo pedreiro, venha cá, né? Como que hoje seu serviço, seu nível de serviço caiu, né? Você não tem mais a quantidade de serviço que você tinha antes, né? Poxa, deixa eu te ajudar a comunicar que você usa máscara, que você tem cuidados com higiene, né? Vamos colocar isso como diferencial para que as pessoas possam ficar um pouco mais tranquilas na hora de você prestar o seu serviço, né? Então, assim, perceba que é uma cadeia, né? É a indústria, os distribuidores, as lojas e os profissionais. Então, assim, a cadeia se apoiando, né? Então, acho que isso é o mais importante nesse momento. Legal, Roberto. Dá para ver que a estratégia que a gente bolou, que você nos trouxe, que tem esses três pilares, ela se aplica bem, né, ao profissional, ao empreiteiro, ao encanador. Quando a gente fala de ponto de venda, isso que você está colocando, de que o empreiteiro vai até a sua casa de máscara, coloca aquele sapatinho, né, que não pisa não vai com o sapato dele de rua para dentro da sua casa, ele usa luva, ele traz o álcool em gel dele. É a mesma coisa do PDV, né, que a gente colocou do pilar número 1 aí da estratégia, né? Sim, Então, e eu acho que o mundo digital também traz essa ajuda para o prestador de serviço que está aí parado, que não está conseguindo ter serviço nesse momento. Eu acho muito importante que o lojista ajude ao prestador de serviço a ingressar nessas redes sociais também e estar presente. Muito legal, Roberto. é isso. E ouvindo esses pilares e essa estratégia que foi desenhada, Roberto, eu acho que olha, eu consigo até sentir aí a retomada, viu? Faz a gente visualizar, fica uma coisa mais palpável e traz uma esperança aí para quem é do segmento de material de construção. Né? Eu tô assim, eu tô otimista de que é aquilo que você falou, vai passar. A gente ainda não sabe quando, mas vai passar, né, Roberto? É o único dado que não mudou, né, Mari? O Que não único dado que mudou. não mudou do Covid-19 é que vai passar. E por isso que Verdade, a gente está conversando sobre essa estratégia. verdade. O que existe, a gente ficou de falar um pouco sobre o efeito rebote, né? Eu acho muito pertinente a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque como a gente está falando que realmente vai passar, isso é a única certeza que nós temos, né? Hora que passar, a gente vai ter sim um efeito rebote. Porque a gente tem duas demandas aí no mercado. Uma delas é a demanda inexistente e a outra é a demanda reprimida, né? Então, assim, a demanda inexistente, eu vou dar um exemplo para explicar melhor. É melhor, Roberto. Eu gostei que a gente já. Eu estou gostando que a gente está colocando tudo bem divididinho aqui para o pessoal. Eu estou tomando nota de tudo, a gente também vai passar, vai deixar essas informações para o pessoal. Mas explica para a gente qual que é a diferença da demanda inexistente para a reprimida. A demanda inexistente, o que está acontecendo hoje, por exemplo, os restaurantes, né? Então você imagina um restaurante que tenha lá 50 mesas, né? As pessoas que frequentam, o proprietário desse restaurante, ele faturava a cada almoço o equivalente a 50 mesas. Hoje, o restaurante está fechado. Então, o que ele venderia hoje, que seria o proporcional a 50 mesas, ele não consegue recuperar amanhã. Ele não consegue fazer uma venda para 100 mesas, Sim, né? Então, isso é uma demanda inexistente, ela deixa de existir, né? É uma demanda que já foi dia a dia e ela para de existir, não tem mais como recuperar. No caso das lojas de materiais de construção, né, é diferente, né, no ramo de material de construção, porque a demanda fica reprimida. O que a gente viu nesse período, né?
que muitas obras, né, grandes obras, até pequenas obras, né, o pessoal que estava reformando, estava fazendo uma pequena obra em casa, prédios sendo construídos, isso foi segurado, né? Quer dizer, parou, né? Muitas obras pararam, enfim. Então, isso que aconteceu. E daqui para frente, hora que isso passar, essa crise passar, essas demandas ainda continuam lá. Por isso que ela está reprimida. Então, esse pessoal volta a fazer aquilo que ficou parado, né? Porque aquilo está ali incomodando a pessoa, né? Está incomodando o empresário que está construindo um prédio, por exemplo, está incomodando a dona de casa que está com uma reforma parada dentro de casa, né? Então, os lojistas, os profissionais, é por isso que nós estamos fazendo esse papo aqui. Eles têm que estar preparados para essa retomada, porque ela vai voltar muito forte, porque a demanda ela não deixou de existir igual no restaurante. Ela ainda está lá, né? E ainda vai se criar uma demanda em cima disso, né? Um exemplo muito que eu dou, eu falo, quem vai querer passar, a hora que essa crise passar, quem vai querer continuar vivendo em casa com as mesmas cores, com a mesma tinta, né? Não. As crianças dentro de casa, de repente, já sujaram tudo. Enfim, então, assim, a demanda reprimida ainda está lá e ainda está sendo criada uma demanda em cima disso. Então, a dica que eu dou, pessoal, se preparem nos 3 pilares que a gente falou, porque o efeito rebote está por vir. E a nossa demanda, ela não deixa de existir, assim como ela deixa de existir em alguns outros setores, né? Então, é isso que é importante, estarmos preparados, porque o nosso setor ele já deu já deu todos os indícios que ele volta com esse efeito rebote. Sim, verdade, muito verdade. Eu gostei do exemplo do restaurante. É fácil da gente visualizar que a nossa demanda ela é reprimida. Quem parou é como se tivesse dado um pause ali, depois vai continuar. Exatamente, exatamente. Lógico que a gente tem que estar preparado com algumas adaptações, né? Sim, Que nem a gente sim. falou dentro dessa estratégia, né? E é isso. Tá? Quem tiver mais preparado é quem vai usufruir mais dessa demanda e desse efeito rebote. Legal, Roberto. Quer dar um resuminho dos 3 pilares? Eu vi que teve gente que foi entrando no meio, pegou o segundo, ou talvez tenha pego só o terceiro pilar. Só para a gente ter bem conciso assim, o que é cada pilar que a gente falou da estratégia aí pós-Covid-19. Tá. O que a gente fez foi criar então uma estratégia, porque a única certeza que a gente tem é que isso vai passar. É o único dado que não mudou do Covid-19, né? E para isso, como a gente sabe que vai passar, a gente tem que estar preparado para a hora que passar. E a gente desenvolveu uma estratégia. Essa estratégia ela está definida em 3 pilares de adaptação. E esses 3 pilares são, o primeiro, ponto de venda, né? Onde a gente fala que o ponto de venda ele tem que estar preparado para essa retomada, né? Com questões de saúde, né? Com placas, com faixas para distanciamento social, enfim, várias coisas aí que estão sendo usadas hoje em dia, né? Não deixar de... em São Paulo, principalmente, né? A fiscalização está muito forte, então não deixar de fazer o cálculo, por exemplo, para ver quantas pessoas por metro quadrado podem entrar na loja, né? Olhar para dentro da loja e ver quanto mais você pode deixar a sua loja clean, vamos dizer assim, né? Mais limpa, né? Com menos coisa na área de vendas, né? Isso eu acho uma dica importante, né? E sempre se preocupar com os requisitos de saúde. No pilar 2, a gente falou um pouco da estratégia das campanhas de vendas, né? Que os nossos lojistas hoje, eles eram acostumados a fazer campanhas de vendas para alavancar o negócio deles, né? E a grande pergunta era, nossa, mas aí agora o pessoal não está indo na loja, eu deixo de fazer campanha de vendas? Não, né? O que muda
é o contexto da campanha de vendas, né? Então, antes a gente fazia um comprou, ganhou, que a gente falou, por exemplo, dava uma camiseta de brinde, o cara comprava algum item da loja e ganhava uma camiseta. E agora, sim, a gente, é só como exemplificar, né? A gente muda o conceito para um comprou, ajudou, né? Que nem eu falei, por exemplo, e comunica o cliente da loja, né? Na compra de um item da minha loja, ganhe um vale-refeição, né? Ajude uma pessoa com vulnerabilidade com uma refeição, né? Então fica um comprou, ajudou, né? Isso é uma ideia mais ou menos de como isso vai se comportar essas campanhas, né? Guarda esse E, nome, gente. Comprou, ajudou, hein? e o terceiro pilar é como agora está conectado e como Digital. exercer a comunicação e o digital, né? É, então, assim, é conseguir comunicar o entorno da loja, né? Que a loja se preocupa com a sociedade na qual ela está inserida, né? É, outro item também é trabalhar as ferramentas digitais, né? E contar com o apoio dos fornecedores, né? Para fazer, para não deixar morrer, por exemplo, os treinamentos, né? Porque hoje a Miral, por exemplo, consegue fazer um treinamento, né? Via Instagram, né? E através do Instagram do lojista. Então, assim, olha o serviço que o lojista pode prestar. Poxa, mas eu não vou continuar mais treinando os profissionais que compram na minha loja? Sim, vai, através do meio digital. Então, isso também pode, é a maneira que vem para contribuir com esse terceiro pilar. E aí, a gente falou da demanda inexistente, né, e da demanda reprimida, né? Que no nosso setor, graças a Deus, a gente tem uma demanda reprimida e a gente sabe, e isso é certeza. Hoje eu recebi o estudo da Cielo, né? Se eu não me engano, é a terceira semana consecutiva, comparada às semanas anteriores, que a gente tem crescimento no setor de construção civil, né? Show. Então, assim, Importante essa informação. exatamente. Então, o efeito rebote, ele tá aí, ele vai chegar. Então, o contexto todo dessa estratégia, dessa preparação dentro dos três pilares, é a preparação para esse momento que está por vir. Show de bola, Roberto. Incrível, informações valiosíssimas. Bacana que a gente conseguiu fazer esse resuminho aí no fim, para quem entrou depois. Vamos abrir para pergunta, Roberto? Eu vou ver aqui com as meninas se Claro, elas pegaram anotação aqui de pergunta. O que a gente tem aí, Ju? Conta pra Vamos gente. lá, então eu vou ler Opa, aqui. pergunta. Olá, Roberto. A gente vamos lá. recolheu algumas perguntas. Você ouve? Dá para ouvir? Tá? Dá? Dá sim. Então a gente recolheu aqui algumas perguntinhas. A primeira é do Ricardo, dono de loja, e ele perguntou: após o fim da pandemia, você aconselha fazer uma blitz ou treinamento, ou isso assustaria meu cliente? Deu pra É o ouvir? Ricardo. Isso, é Ricardo, né? Isso. Tá. Ricardo, boa tarde. O que eu aconselho é que a gente acompanhe o momento, tá? E, por exemplo, quando a gente fala de uma retomada, né, vamos dizer que tudo volte, né? O pessoal comece a ir na loja normalmente, né? Isso aí volte ao normal. Mas assim, eu acho que durante um período o meio online vai ser mais utilizado. Mesmo depois que a gente retomar as atividades da loja, a loja estiver aberta. Por quê? Treinamentos, assim, a gente tinha treinamentos para 100 pintores, né? Tínhamos treinamentos grandes, né? Blitz também, que movimentavam muitas pessoas. Então, eu acho que é igual todo susto, né, que a gente toma aí, né? No início, a gente deve ter um pouco de cautela, né? E é por isso que eu falei lá no Pilar 1 sobre a preparação do ponto de venda, né? E, então, assim, e a preparação no terceiro pilar no digital, né? Também começar a fazer essas coisas digitalmente
E aí o dia que realmente passar, e aí a gente não tiver mais ninguém de máscara, tudo, né? Isso tudo passar, que eu acredito que leve um tempo um pouco maior, aí sim a gente volta com as blitz, enfim, com os treinamentos presenciais, né? Porque É a isso gente aí. gosta de gente, afinal, né? E Com quem gosta de certeza. gente quer estar junto, né? Quer conviver, né? Quer aprender, porque a relação fica totalmente outra. E você já viu que a primeira pergunta já se encaixou em dois pilares aí, se não até nos três. Exatamente. Tendo os três pilares em mente, dá para a gente trabalhar e dá para a gente estar preparado para a retomada, né? Tem mais Com alguma certeza. pergunta, meninas? Nosso tempo está curto, como é que tá? Não, tá tranquilo. Falta cinco? Cinco Falta. minutinhos. Vamos lá, mais uma pergunta, Mais uma então. pergunta. Na Deixa eu pôr o verdade, microfone perto aqui para perguntar. uma outra pergunta que foi bem o que você já falou, Roberto, com a nova tendência do meio digital, você acredita que ações de merchandising no PDV vão diminuir? Eu acho que ele meio que já respondeu na outra. Na da Blitz, né, Isso. Roberto? Mas eu posso comentar, é o seguinte, as ações de merchandising, elas, assim, vou tirar um pouco o Blitz, né? Porque o merchandising, ele não está linkado só a Blitz, a pessoa, a movimentar pessoas dentro do ponto de venda. Ele pode estar linkado também à organização da loja, né? Então, assim, é o que eu disse lá no Pilar PDV, deixar a loja arrumada, mais clean, né? Fazer a conta por metro quadrado, isso tudo é merchandising. Comunicar que a loja está tomando cuidados nesse momento e passar essa credibilidade e essa segurança para os seus clientes. Isso é o merchandising que vai fazer a diferença agora, nesse momento e também na retomada. Porque, gente, quando a gente fala de retomada, não é uma retomada assim, ó, apertei o botão, acabou, sumiram as máscaras, sumiram tudo. Não, não é isso. É uma retomada que a gente vai tá atravessando esse momento, né? Uma retomada assim, as lojas voltam a abrir normalmente, né? Os restaurantes voltam a funcionar, movimentos que a gente já está vendo na Itália, na China, né? Então, assim, isso é a retomada agora. Lojas de roupa voltam a abrir, né? As academias, enfim, isso tudo. Mas, porém, essas medidas de segurança com a saúde, elas vão permanecer. Então, a preparação do merchandise agora, nesse momento, é isso. Né? É essencial. Então, por que não ter um merchan que vai lá e coloca as faixas, né, de distanciamento social na loja? Sim. Né? Então, são essas atitudes que vão fazer a diferença. Né? E deixar a loja bonita, gente, que é o papel também do merchandising. Né? Deixar com as marcas expostas, né, as grandes marcas expostas, né, com uma comunicação visual também para o pessoal, isso é bastante importante. Você vê que já se encaixou de novo nos pilares, né? Parece que está Sempre bem assim. estruturado, né? Parece que está bem estruturado. Dá tempo para mais alguma pergunta ou 2 minutinhos? Acho que é melhor a gente encerrar, Roberto. Só avisar para o pessoal que a gente vai responder todas as perguntas. Quem enviou aqui pelo Instagram ou quem enviou aqui pelo nosso WhatsApp, não vamos deixar nenhuma pergunta sem responder, tá? Bom, a live, pelo jeito, foi um sucesso, né? As meninas estão aqui fazendo sinal, comemorando. O pessoal gostou, a gente vai deixar todas essas informações para vocês. É muito importante a gente agora se agarrar nessa estratégia aí que o Roberto trouxe, gente. É importante mesmo ter em mente os 3 pilares e seguir. A Miral está aqui para ajudar, foi o que o Roberto colocou, os fornecedores estão aí para ajudar, seja no meio digital, seja para o PDV, seja para as ações. Contem com a gente, contem com a Souvenir e vai passar. Não, vai passar. Mari, queria agradecer a você, o convite, a toda a equipe da Miral. Né? Vocês sabem que eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de pensar em soluções, gosto de pensar em estratégia e, assim, para mim já foi um desafio, né? Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um bate-papo desse online, né? Já e com foi saudade, muito bem. já com saudade dos nossos cafés, daquele fervor da sala de reunião. E assim, só tenho a agradecer e, pessoal, contem com a gente, né? Eu quero deixar esse recado para os lojistas, contem com a gente.
Porque essa live é para isso, é para mostrar que a gente está pensando em soluções para vocês. Então, assim, não hesitem em entrar em contato, fazer uma consulta, né, de alguma dúvida que vocês tenham, né, trazer sugestões também, né, sempre quanto mais gente pensando no mesmo propósito, mais rápido esse propósito é alcançado. Então, pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu, Mari? Muito obrigado, Miral. Obrigada. Obrigada pela Tamo sua junto aí. participação, obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou encerrar aqui a live, porque senão a gente não consegue salvar para deixar para o pessoal. E eu volto a falar com você, Roberto. Ali a gente vai para a sala de reunião fazer uma live, só eu e você tomar o cafezinho, tá bom? Para você matar a saudade. Fechado, vai passar. Um beijo, um abraço para todo mundo, gente. Obrigada. Até mais. Até.